Ora, então, muito boa tarde e mais uma entrevista que nós vamos ter o prazer de fazer hoje. Isto tem sido um desafio que eu tenho lançado ao nosso grupo e que temos levado a cabo com as agendas, com o tempo que nos sobra. Então, hoje, quero agradecer ao Gerson Rosário por estar aqui, por ter tirado um bocadinho do tempo dele para poder estar aqui, ter articulado as agendas de forma a podermos também dar o de melhor que nós temos, que é o nosso tempo. Nem o Gerson, nem eu estamos a ser pagos para nada disto, está bem? Isto é de coração. Eu estou a fazer porque o nosso grupo acho que tem pessoas super talentosas e gostava muito que as pessoas as conhecessem. Depois tenho a noção que os nossos autores portugueses precisavam de mais destaque. E então tive esta ideia, como já tive muitas outras ao longo destes anos, temos o grupo, e convidei o Gerson por ordem de ser contactada. Ou seja, a primeira fui eu que escolhi, que foi a nossa Nádia, e eu expliquei porque ela me ajudou e quis honrá-la a ser a primeira. E a segunda pessoa que me mandou uma mensagem foi o Gerson, e portanto é um gosto. Gerson, obrigada por estares aqui. Obrigado. Hum, eu agradeço. Nós não nos conhecemos, tivemos um bocadinho a falar antes, só mesmo para perceber, porque eu tenho 8 filhos, uma filha e mais 7 rapazes, e disse-lhe: Olha, Gerson, tu tens idade para ser meu filho, e tivemos um bocadinho a falar sobre isto. Por aquilo que me apercebi, o Gerson nunca fez uma entrevista neste contexto. Eu também nunca entrevistei ninguém, portanto é um desafio também para mim. A Nádia já a conhecia e estamos a fazer isto com amor. Vamos agora diretos ao ponto que nos traz aqui, Gerson. Ou seja, tu escrevestes um livro. Estou correta? É correto? Sim. Pronto. Já agora, boa tarde a toda a gente. Sim, escrevi um livro, tenho passado vários anos com a cabeça em volta desta história, que é muito mais longa do que só este livro. Ahm, mas sim, escrevi um livro. Eu considero um livro de horror, embora quem está à minha volta e quem já leu um pouco, diga que consideraria mais um livro de suspense, com aventura, com um pouco de romance, com um pouco de ação e aventura. Ahm, mas sim, também muito ligado à parte do horror, do terror, pronto. Muito bem. Agora, não quero pegar no tema do horror e terror, mas há uma coisa que eu quero que as pessoas saibam. É quem é o Gerson. Sim. O Gerson, ora, portanto, sou algarvio, nasci em 92. Desde muito novo que comecei a escrever e a tomar muita atenção a músicas. Ahm, inicialmente mesmo, comecei por escrever alguns poemas, também com intenção de serem música, porque lá está, eu gostava mesmo muito de música e toda essa coisa de escrever as músicas é uma coisa que eu tinha algum fascínio. Infelizmente perdi um pouco, mas ainda gosto. Uhum. Eu lembro-me de alturas que eu estava no quinto, sexto ano, quando comecei a escrever pequenas peças de teatro. Eu baseava-me nas nossas vivências, não é? A professora que nós mais gostávamos. Lembro-me de uma que era uma professora de matemática que estava grávida e então, a meio do ano, mais ou menos, ia ter o filho e ia estar fora. Então organizámos umas quantas pessoas, eu escrevi a história que apresentámos, lembro-me que ela gostou bastante. Muito Ah, bonito. era quase uma caricatura nossa e dela, mas tudo na brincadeira, tudo em jeito cómico. Ah, Jeito pronto. cómico, que é uma coisa que eu por acaso não costumo fazer muito, mas na altura foi mais ou menos como comecei. Ahm, estudei design gráfico, embora não tenha grande jeito para desenhos, mas aquilo que me diziam é o design gráfico não precisa saber desenhar. Está Uhum. bem, fui atrás disso. E é Depois, verdade? E é verdade? Aquilo que diziam é verdade? é um bocadinho verdade. Eu não fiz Ok, muitos trabalhos de design, convém claro. saber fazer qualquer coisa, Sim. mas é verdade. Ahm,
Depois, pronto, trabalhei e quando voltei a estudar, estudei realização de cinema e TV na ETIC Algarve, onde fiz algumas curtas, que é uma coisa que eu também gostava de fazer e antes já fazia. Posso dizer, por exemplo, para esta história, cheguei a fazer uma espécie de episódio piloto com 30 e poucos minutos, tudo com Uau! amigo, tudo como nós podíamos fazer, com uns efeitos especiais muito duvidosos. ah, mas Olha, pronto, achas que alguma vez isto pode dar um filme? Este teu com livro? certeza, se houver assim alguém que queira lá pôr o dinheirinho para fazer aquilo tudo, porque acho que do pouco que eu conheço de orçamentos destas coisas, acho que vai custar bastante. Mas sim, Ok, com certeza que sim. ok. E pegando nisso, ah, digo já que o livro, ou melhor, a maneira de eu escrever não é propriamente prosa. A minha Uhum, maneira é de escrever como se fosse um guião de cinema. muito bem. Portanto, aquilo, nós abrimos as coisas que eu escrevo e aparece lá cena um local, se é de dia, se é de noite, se é manhã, se é de tarde, e depois a descrição da cena, com os personagens, o que é que cada um diz. Pronto, não é propriamente aquela coisa que estamos habituados a ler num Uhum. livro. Mas isso eu acho, eu pessoalmente, agora estou a falar por mim, eu pessoalmente acho que isso é fora da caixa, não é? Isso é conseguires meter um filme dentro de um livro e Sim, estares assentado a ver, mas a leres um filme. Eu acho fora sim. da caixa, acho giríssimo. Da pesquisa que eu fiz, eu encontrei muito poucos livros que são assim. Encontrei um da J.K. Rowling, com o Harry Potter. Depois fizeram também das sequências dos Animais Fantásticos. Acho que houve mais um ou outro. É talvez da onda da Barca do Inferno, da Divina Comédia. É um Ok, bocadinho dessa onda. boa. Temos lá as didascálias, temos o que é que cada personagem fala, o que é que ele faz e tudo mais. Acho que é mais por essa onda. É, é um guião. Ok, São formatos um bocado diferentes. ok. E Para podes mim, dar assim um gostinho desse guião, desse filme que se desenrola nesse livro? Para quem não conhece, podes-nos dizer um bocadinho do que é que fala o teu livro? portanto, o meu livro, a minha ideia principal é falar sobre as lendas urbanas. Ok. Pequenas histórias de terror. Aqui em Portugal há muito aquela ai, aquela rapariga de Sintra que pede boleia à beira da estrada, e que entra no Ok. carro, como se fosse uma pessoa normal, chega Sim. mais à frente e diz: Foi ali à frente que eu morri, e toda a gente entra em pânico, toda a gente vê ela desaparecer, e pronto. Eu não sou assim tão bom a contar a história desta maneira, mas Claro. basta também pesquisarem que vão encontrar logo. Podem pesquisar a Mulher de Branco, costuma ser esse o nome que dão a essa história. Uhum. Pronto, a minha ideia principal era essa, falar Muito das lendas urbanas, mas a dar um passo em frente, ou seja, bem. eu queria criar a minha versão da origem da história, Ok. porque é que ela, se tornou aquela lenda, Uhum. mostrar a lenda e Uhum. mostrar uma conclusão, porque as lendas urbanas não têm propriamente uma origem, não têm propriamente uma conclusão, é uma coisa que existe. As pessoas dizem, olha, aquele espírito existe, faz isto assim, assim, e está condenado a repetir sempre a mesma coisa. Ok. Pronto, então, essa foi a ideia base. Depois achei por bem criar uma história condutora. E foi aí que eu criei o personagem Alexandre, que é um adolescente, jovem adulto, nos seus 17 anos. Portanto, está na escola, está no meio daquela coisa toda do bullying e mexe um bocado nisso, por acaso. Ah, e agora eu apliquei um bocado, mas calma. Pronto, É porque normal, nós estamos, assim, estamos a falar praticamente sabes que eu escrevi um livro, eu disse há bocadinho, antes da gente Uhum, começar, o livro que eu escrevi teve lá uma ou outra passagem de coisas da minha vida, em que se me fizessem perguntas, trocávamos os papéis, estás a ver? Se me sim, fizessem perguntas como fui eu que dei à luz aquele livro.
eu era capaz de embargar um bocadinho, porquê? Porque isso traz-nos sentimentos que só a nós é que nos traz. Quem nos está a ouvir não consegue sentir, portanto é completamente E às normal. vezes é muito difícil nós conseguirmos passar esses sentimentos para os outros. Porque quem escreve é que sentiu, é que imaginou, é que fez aquela personagem. Tem ali uma série. Olha, agora vou dizer uma coisa que eu sei que vais gostar, que é que fez o filme, não é? Uhum. É que fez aquele filme e a pessoa que ainda não viu o filme ainda nem sequer se pode arrepiar porque não o viu, Exato. não é? É um bocado por aí. Mas vamos continuar. É um jovem que também foi um É o bocadinho Alexandre, um feliz. jovem de 17, 18 anos. Nós vemos como é que é a passagem dele praticamente por todo o secundário, mas ao mesmo tempo a vida dele entra num caminho das lendas. Ok. Ele vai conhecer várias lendas, vamos perceber que há um mal que se aproveita das lendas para ir Uhum, atrás de Alexandre. Eu não revelo ainda o uhum. porquê. Isso é Não. uma coisa que vou revelar mais para a frente, mas pronto, posso dizer aquilo que está no livro, que é ele é uma pessoa importante Uhum, e há uma entidade que quer apanhá-lo. ok. Ele, pronto, tem as suas proteções e tudo mais, que também não vou Depois, falar, quem quiser que não quero veja falar ou que assim leia. tanto, exato. Mas pronto, nós seguimos a vida dele. Aliado à parte das lendas, o que é que eu quis fazer? Eu sei que o ser humano gosta muito de saber sobre a vida do outro. Uhum. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas eu quis tornar a vida dele uma coisa interessante que aliado às lendas que dão o seu toque de fantasia e Sim. aquela Mistério, não é? misticismo. Porque quem Exato, não gosta de mistério, não é? exato. Então tentar alinhar todas essas coisas para tornar a história um bocadinho cativante, ou bastante cativante, pronto, vai depender também de quem ler. E é por aí, é ver o desenvolvimento do Alexandre ao mesmo tempo que o seu caminho tropeça com várias lendas. Hum? Sejam Parece-me elas de bastante origem interessante. portuguesa ou estrangeira, porque Sim. puxo um bocado por outras também de fora. Lendas são lendas, isso é. Olha, há bocadinho antes de começarmos a gravar, eu perguntei-te, foi um livro, já não me lembro muito bem a pergunta que eu fiz, porque eu também não te conhecia mesmo de todo e quis quebrar um bocadinho o gelo, nem para eu estar nervosa, nem tu estás nervoso, e tu disseste-me que este é o primeiro de vários, não é? Isto é praticamente como que se fosse uma série. Sim, sim. A história foi pensada mesmo como se fosse uma série para Boa. televisão. Eu, quando comecei a escrever, era aquela altura que as séries saíam um episódio por semana Ok, e que cada temporada tinha 20 e tais episódios. ok, Eu não queria fazer tantos episódios assim, não era a minha ideia. Portanto, eu dividi em temporadas, e pensei inicialmente em duas temporadas, ok, cada uma com 16 episódios. Portanto, este livro tem o equivalente a quatro. ok. Portanto, se nós formos ver, ainda são bastantes episódios para a frente. Mas sim, é como se fosse uma série. Também, como eu disse, quando estávamos a conversar só, quem lê este livro tem duas opções. Ou para por aqui, porque a história depois tem o seu desfecho neste livro, ou continua, porque há sempre uma pontinha solta que gera Cria a um bocado de vontade curiosidade. de. Sim, Não é? e isto também vai depender do gosto de cada um. Se a pessoa realmente gostar do tipo de leitura, com certeza vai querer ler mais e eu estarei cá para escrevê-la. Ora bem, e isso é que é interessante, é estares cá, olha, é interessante estares aqui comigo, é interessante estares cá para escrever, que Deus te dê sempre muita saúde para que possas fazer, certamente que, e eu espero, eu vou-te fazer duas perguntas que tu não sabias, mas eu espero, que daqui por uns anos, eu possa olhar para trás e possa dizer assim, eu ainda me lembro quando entrevistei o Gerson com o primeiro livro, é bom sinal. E é Com também isso a em minha primeira mente, entrevista. com isso em mente, meu querido, diz-me uma coisa: qual era o teu maior sonho relativamente a este livro? A este ou a estes livros, né? Pronto, eu já tive vários sonhos relativamente a esta história. Falando do livro em si, o que eu queria era que as pessoas lessem. Ok, muito bem. Porquê é que eu digo isto?
Eu gosto de justificar um bocadinho as minhas Claro. opiniões e ideias. Neste caso, porque é que eu quero que as pessoas leiam? Eu já tive pessoas que disseram, eu quero comprar o livro. Ok, então eu vendo o livro. Uhum. Ao fim de um tempo, eu andei assim à procura, a perguntar a algumas pessoas, a pedir uma pequena crítica, nem que fosse 2 linhas. Sim. E muitas respostas que eu recebi foi, não li ainda. Ok. Mas se aquela coisa de, eu agradeço porque ajudaram, Uhum. mas acho que ajudam mais. É mais gratificante se tiverem lido e tiverem uma opinião para me dar do que propriamente comprarem um livro. Ok. Agradeço na mesma porque é uma coisa que é importante, mas lá está, prefiro muito mais receber uma crítica, nem que seja a dizer, olha, não gostei nada, Uhum. mas ao menos leram. Ok. Isso Eu, é muito eu, interessante, porque pode haver aqui pessoas que vão aceitar o desafio, de ler, e não só, é como sabem que tu tens no teu coração em continuar. Há aqui pessoas muito criativas no nosso grupo, que nós sabemos, e há aqui pessoas que. Tu és jovem, não é? Tu tens 32 anos, há aqui pessoas que às vezes até te podem fazer assim sei lá, picar-te e dizer: olha, isto podia ter um desfecho assim, ou podia ter um desfecho assado. Fixe era fazer isto desta forma, ou não, é o que tiver que ser, é o que sim, tiver que ao ser. menos que haja uma crítica, uma opinião diferente, e se fosse assim? Ah, Uhum, uma coisa que eu gosto muito é de ver remakes, porque há sim, sempre diferenças. Eu sem vejo o dúvida. original, vejo o remake, falando de filmes, por exemplo, o It do Stephen King, do escritor Stephen King. Vi o de 1990, vi o que saiu há pouco tempo. Há sempre diferenças e é interessante Uhum, ver como é que cada pessoa tem a sua visão. yeah. Eu escrevi isto, mas já há de vir alguém que se calhar fosse escrever algo assim, obviamente seria completamente diferente. As vivências são Claro. diferentes, as ideias são diferentes, e é isso que a mim dá muita vontade de continuar também a escrever e a ler o trabalho de outras pessoas e ver filmes e tudo mais. Isso é muito, muito, muito interessante. Agora, eu gostava que tu dissesses aos membros do nosso clube de Vão Ler, hum, para comprar este livro, onde é que as pessoas podem comprar este livro? E não se, pronto, se está à venda, se tu tens para vender, como é que é? Pronto, eu tenho o livro à venda para já só na Ok. UC.pt. Pronto, ou entram diretamente na UC e procuram pelo meu nome, Gerson Rosário, ou Uhum. o título do livro, O Guardião das Lendas. Olha, Ou podias então, mostrar o livrinho, que era para as sim, sim, pessoas pode. verem. Está aqui. O Guardião das Lendas. A capa está giríssima. Fui eu que a desenhei, demorei muito tempo, mas consegui. Olha, Até afinal tiveste jeito aqui para desenhar, fez-te bem. algum. Até a capa foi aquelas coisas que nós às vezes pensamos. ahm, não tinha que ser assim grande ideia para fazer a capa e foi quase que um sonho. Porque é que não faço isto? Esta parte eu posso dizer. Isto é a minha entrada para o céu. Ou seja, estamos numa caverna escura que chegamos perto de uma porta, e esta é a entrada. Ok, Isto do outro lado é só o mar e o céu, não há nada para caminhar, mas certo. a alma, o espírito chega aqui E, e ao passar desaparece. Pronto, mas passou, ok. entrou no céu. É essa a Está, ideia. está muito interessante, essa E analogia está muito interessante. foi uma coisa que é daquelas que a gente diz, veio-me num sonho. Porque eu estava tão empenhado em escrever isto que eu pegando nos pedacinhos de história que eu tinha para escrever isto aqui, e em mais ou menos, não quero mentir nem dizer asneira nenhuma, mas não me lembro muito bem, mais ou menos 4 meses foi que eu demorei para escrever o livro, porque Yeah. eu já tinha as bases Sim, de sim. antes. E estava tão empenhado, porque tive tempo para ficar empenhado, que cheguei a uma altura e pensei, ok, está na fase de fazer a capa. O que é que eu vou fazer para a capa? Até que eu me lembrei, vou fazer aquilo. E acabou porque esta imagem aparece mesmo na história, no meio da história, Ah, pá, no tão final da lindo. história. Sim. Está
há uma coisa que por acaso é daquelas coisas que ninguém está à espera e de repente, olha, fez-se luz, vou fazer assim desta maneira. Muito bom. Muito bom. Pronto, estávamos a falar de onde é que ele pode ser comprado, principalmente pela UC. Uhum. Uh, Se quiserem ver pelo site, o meu site é gersonrosario.com, também podem ver a partir de lá, mas vai dar sempre à UC. Ok. Depois também tem Facebook e Instagram, se quiserem também falar comigo, é só procurar Gerson Rosário Oficial, também vão logo dar comigo e podem conversar comigo e comprar por lá. E eu, se for pessoas de perto, também não custa nada ir lá, entregar o livro em mãos e assim. Pronto. Eu gosto de pessoas assim, não é? A simplicidade faz-nos grandes. Eu acho que sim, isso é ótimo. Olha, Já agora quero só aproveitar, assim, antes de terminarmos, só força, força. o livro vai com um separador, Boa, também com a capinha e tudo, um, e vai assinado, autografado. muito bem. Olha, Este isso aqui é. por acaso não está, mas vai autografado. Mas vai autografado. Muito, muito bem. Olha, Gerson, criaste-me a mim, criaste-me curiosidade, e eu acho que isso é interessante, não é? Como eu costumo dizer, aquelas borboletazinhas, mas o que é que será o livro? O que é que será isto das lendas? O que é que será isto? Isso é bom. Para quem nos está a ouvir do Clube de Leitura, eu faço votos que consigas com que as pessoas, o maior número de pessoas possíveis, leiam o teu livro. Já nem falo em comprar, que leiam o teu livro e que consigas o teu maior sonho, que é teres o maior número de pessoas a poder dar-te feedback, a poder dar-te uma opinião, a poder dar-te um, uma palavra sobre aquilo que tu escreveste, que no fundo acho que era esse o teu sonho. E agradeço-te, do fundo do coração. Começámos a falar, foi muito rápida a nossa comunicação, fomos muito assertivos, e hoje estamos aqui os dois a conversar e fazemos isto de alma e coração, porque eu acredito que tudo o que é feito com amor, traz bom fruto. E, portanto, Sim, também acredito, Gerson, que isto vai trazer bom fruto para ti. Do fundo do coração acredito. E eu pessoalmente também vou querer uma cópia, para mim. E, e pronto, e também entusiasmo. Vamos lá também aqui ler aquilo que o Gerson leu. Muito obrigada a todos por estarem desse lado. Obrigada por me acarinharem tanto nestas iniciativas que temos. E obrigada por coisas que às vezes nós metemos, vocês participarem. Há pessoas que têm muita solidão no nosso grupo e às vezes eu deixo serem coisas partilhadas exatamente para dar voz também e para que nós possamos respeitar uns aos outros em partilhar e em comentar, porque é nos pequeninos detalhes que nós vimos a grandeza do ser humano. Um grande beijinho para vocês todos, fiquem bem bem e agradecido. até à próxima entrevista, não é? Até à próxima, que eu não vou dizer quem é. Agora era a altura de fazer os rufos. Vamos ver quem será. Obrigada.